cinemática, dinâmica, hidrostática, termologia, termodinâmica, acústica, ótica, física moderna. E aí, por onde você começa? Há alguns dias eu postei nesse canal um vídeo falando exatamente como começar a estudar para a FUVEST 2026. E lá naquele vídeo eu falei da importância de você varrer todos os tópicos de exatas. Ou seja, sabe todas essas áreas de física que eu acabei de falar no início desse vídeo? Cinemática, dinâmica, hidrostática, termologia. Então é verdade que você precisa dominar todas essas áreas de física. Mas não fique desesperado, porque nesse vídeo eu vou te dar o caminho das pedras. Na verdade, eu vou te dar o caminho exato de como começar a estudar física para a FUVEST 2026. E na descrição desse vídeo eu vou deixar um PDF onde eu analiso todas as questões de física que caíram nas provas das FUVEST 2025 e 2024. E nesse vídeo eu vou juntar toda a minha bagagem do meu ano de preparação que me possibilitou começar em engenharia na Universidade de São Paulo, na USP. O primeiro ponto é: você precisa dominar matemática básica. Bora lá! Muitas vezes quando alunos vêm com dificuldade a respeito de física, muitas vezes a dificuldade não está na física em si, nos conceitos de física, mas sim na matemática dele, que é um pouco defasada. Ou seja, você precisa dominar matemática, porque a linguagem da física é justamente a matemática. Mas bora lá, eu tenho certeza que você já ouviu falar disso, que você precisa dominar matemática básica. Mas o que de fato você precisa dominar antes de começar a estudar física para a FUVEST? Aritmética, operações de soma, subtração, multiplicação, divisão, razão e proporção, regra de 3 simples, regra de 3 composta, chegando até em função de primeiro grau, função de segundo grau e conceitos básicos de trigonometria, seno, cosseno e tangente. Eu te garanto que dominando esses conceitos, você não vai travar em física por conta da matemática. E o segundo ponto é: você não estuda física de maneira linear. Como assim? Cara, física é uma matéria muito longa, muito extensa. Isso significa que, se você estudar de maneira linear, por exemplo, só cinemática, depois só dinâmica, depois só hidrostática, pode ter certeza que no fim do ano, aquilo que você estudou no começo do ano vai ter sido perdido, você não vai mais lembrar. Então é muito legal que você vá varrendo diferentes áreas da física ao mesmo tempo. Uma frequência bem legal de estudos de física é pelo menos 3 vezes na semana. E se você não sabe como fazer isso, aqui no canal também já fiz um vídeo falando exatamente como fazer um cronograma efetivo de preparação para a FUVEST 2026. E o terceiro ponto é: aprenda a resolver questões. Cara, eu tenho certeza que, se isso ainda não aconteceu com você, isso muito provavelmente vai acontecer. Que é o seguinte: sabe quando você está tentando resolver um exercício de física e você tenta e não consegue, mas aí quando você vai ver a resolução, você percebe que na verdade era um exercício simples, com apenas uma fórmula ou duas você já conseguiria resolvê-lo? Então, por que isso acontece? Isso acontece muitas vezes porque nós não estamos desenvolvendo nossa capacidade de interpretar os exercícios, as questões e saber coletar as informações que nós de fato precisamos para o exercício. Como assim? Por exemplo, olha essa questão de física da FUVEST 2025. Se você está no início do seu estudo de física, pode parecer um pouquinho complicada, porque é um gráfico meio estranho, mas na verdade, quando você aprende a coletar as informações úteis, você percebe que na verdade é uma questão muito basal de física, cobrando conteúdos muito simples. E isso acontece também nessa questão de ondas de física na FUVEST. Se você utilizasse apenas uma fórmula, que é a equação fundamental da ondulatória, V lambda F, você já conseguiria resolver essa questão de física. Então você percebe que muitas vezes nós travamos em física por não sabermos coletar as informações úteis para a nossa resolução. Porque na verdade, na prova da FUVEST, muitas vezes a prova de física vai vir contextualizada, principalmente nesse novo modelo que a prova tem adotado. E aí o exercício enunciado vai te trazer situações, experimentos que muito provavelmente você nunca ouviu falar. Mas não tem problema, a questão é você saber coletar o que de fato é útil para a resolução do seu exercício. Então, se você treinar essa habilidade, que é como fazendo listas, fazendo provas antigas, pode ter certeza que no dia da prova você vai perceber que muitas questões que aparentemente eram complexas exigiam de você mais uma capacidade de reter aquilo que realmente era útil para a sua resolução, e no fim era um exercício de nível médio ou nível mais simples. E o quarto ponto é: não são tantas
tantas equações quanto se diz por aí. Cara, que vontade que eu tava de falar desse tópico, que é o seguinte: quando você vai estudar física ou você fala a respeito de física, uma coisa que muitas vezes vem na nossa mente é a quantidade imensa de fórmulas que a gente tem que memorizar. Mas a verdade é que não são tantas fórmulas quanto se diz por aí. Para ficar bem claro, vamos falar de um tópico de física. Existe um tema de física muito conhecido que é lançamento oblíquo no vácuo. E nesse tópico de física existem algumas equações que é, por exemplo, uma equação específica de como calcular o alcance, outra específica para o cálculo da altura máxima. E aí quando você vê esse tema e você pensa que você vai ter que memorizar todas essas fórmulas, realmente dá um medo. Mas a verdade é que, se você dominar a parte teórica, muitas dessas fórmulas você não vai precisar memorizá-las, porque simplesmente você vai aprender a deduzi-las seguindo uma linha de raciocínio. Como assim? Por exemplo, nesse caso, em vez de você usar essa fórmula toda estranha do cálculo do alcance, você pode simplesmente usar um conceito de que o tempo de subida é igual ao tempo de descida no lançamento oblíquo, ou seja, o tempo total é 2 vezes o tempo de subida ou 2 vezes o tempo de descida. E você se lembra que o espaço, nesse caso o alcance, é a velocidade vezes o tempo, porque a velocidade no eixo x ela é constante. Então é só você pegar a sua velocidade, que ela tem uma inclinação com a horizontal, você calcular sua componente no eixo x e multiplicar por 2 vezes o tempo de subida. Você calculou o alcance. Então você percebe que, em vez de você ter usado todas aquelas fórmulas específicas, e aqui eu só dei uma explicação bem rasa, só para você entender que você não precisou memorizar aquela fórmula específica de física. Então o ponto é, se você dominar bem a base teórica, você não vai precisar memorizar tantas fórmulas. Sim, vão existir aquelas fórmulas básicas que você vai precisar saber, que não tem como fugir, mas outras você vai conseguir deduzi-las, e isso facilita muito o seu estudo de física. E se esse vídeo te ajudou, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, de se inscrever nesse canal. Aliás, se você tem acompanhado o nosso canal, você já sabe que eu tenho montado uma comunidade, um servidor na verdade, lá no Discord, onde você vai encontrar grupos de estudo, listas de exercícios, resoluções de exercícios, você vai poder montar grupos de estudos. Então eu tenho certeza que esse servidor no Discord vai te ajudar muito na sua aprovação na FUVEST 2026. Então terminando esse vídeo, já corre lá, já entra, já começa a se engajar com a comunidade, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom para a sua preparação. Até a próxima!